Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 13 de agosto, Iança começa a falar a minha análise do dia, o diário de trade do índice do dólar. Peço que você se inscreva ao canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos todos os dias, não esqueça disso. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, falando em relação ao dólar primeiro, gráfico de Renko, regra de coloração, hoje teve sim de novo mais trocas do que o índice de cor, só que teve mais ruídos também, tá? Teve mais ruídos, nossa, na parte ali da manhã, entre 9h30 mais ou menos, até umas 2 da tarde, então muito tempo. Ficou muito travado, horrível. Então, não fiz nada no dólar, tem um bom tempinho que eu não faço nada. A gente teve aqui algumas trocas, com algumas geraram stop, outras andou pouquinho. Aqui, por exemplo, teria estopado, aqui andou um pouco. Essa venda, pelo menos, teria andado aqui mais de 15 pontos. Aí foi stop, stop. Aqui chegou a andar uns 18 e aí foi o caos. Aqui foi o caos, realmente, muito, muito ruído. Até que aí no fim da tarde ali, mais ou menos, não era bem fim da tarde, eram umas 2 horas, a gente teve aqui um movimento maior de força vendedora quase mais de 30 pontos, então o movimento foi bem forte. Então, o movimento acabou sendo mais na parte da tarde mesmo, porque o início do dia foi horrível. Mas, de qualquer modo, foi um movimento no geral feio ainda, né? Agora, hoje, confirmando aí pra gente que nós temos um canal também pra variar. Aqui, falando em relação a gráfico de candles, a gente tinha o dólar dentro de lateralidade, tá? Dentro da lateralidade que eu tinha marcado, esse caixote aqui poderia respeitar. E ontem tinha fechado em torno da média de 200, então é como se a 200 não tivesse aqui demonstrando tanta força. Bem chato a abertura hoje, as primeiras horas, não vejo nada a ser feito aqui. Acaba renovando a mínima do dia anterior, mas trava, porque aqui nós temos esse caixote de cor fúcsia. Esse caixote de cor fúcsia lá de trás é uma região de troca de polaridade que eu tinha marcado. Então o dólar travou aqui no início do dia e ficou aqui entre o ajuste e essa região desse caixote de cor fúcsia, uma média de uma variação de 35 pontos. Não vê que, nossa, eu tava em operação no índice, quando eu via o dólar dava até depressão, o movimento que estava aqui no meio dessa região. Não via nada, nada a ser feito. O movimento ficou bem travado, já tinha saído do gráfico, aí de repente faz o quê? Pullback e talvez, possível gatilho, mas eu não entraria aqui porque não estava legal pela hora. Será que vai fazer esse movimento vendedor, ainda mais também em tempo gráfico maior? Está esticado para movimento de venda. Acabou indo. Tudo bem. Então aqui, caso a pessoa talvez tenha arriscado, beleza, entendo essa venda aqui nesse pullback. O movimento acabou esticando. Se eu for marcar então a primeira perna do dia, que é do candle 2, jogar para baixo, nós temos que o 100% acabou sendo cravado lá no final do movimento. Aqui não vejo critério para reversão, tá? Não vejo critério suficiente para reversão, muito perigoso. Faz um pullback, não vejo outro gatilho interessante, muito candle de rejeição, ficou bem travado nessa região da CLT aqui e acaba finalizando com volume mais fraco. Então, talvez alguma oportunidade teria dado realmente nessa região aqui, tentando romper essa lateralidade. E aí, falando em lateralidade, eu vou tirar, porque agora não faz muito sentido, o movimento foi rompendo essa lateralidade que nós tínhamos em forma de canal, e agora tem mais sentido esse canal de cor azul do que uma lateralidade. A gente vê que está respeitando essa LT inferior, então vejo probabilidade do preço amanhã não romper aqui para baixo. Espero que sim, que fique aqui nessa região, tá? Não seria legal caísse mais, porque lembrando, está esticado em tempo gráfico maior. Nós temos aqui um movimento de queda muito forte da semana anterior e essa semana, por enquanto, está aqui, no final da semana anterior também, está dentro desse canal. Uma região importante que geralmente tende a ter defesa compradora. Então, tô achando que o preço vai ficar trabalhando agora dentro dessa região, desse canal aqui. Falando em relação a gap, tá? Possibilidade, vamos supor, gap aqui, acima. Por ser dólar, eu não faço operação de gap dinâmico por Fab Four, mas se abrir acima do 80, vai confirmar realmente que esse canal está respeitando. Se abrir abaixo aqui, nós vamos ter um mercado esticado. Estranho, tá? Se acontecer isso. Amanhã tem notícia muito importante 9h30, então atentos, porque praticamente operar nesses primeiros 30 minutos. Então amanhã tem notícia 9h30, e aí não vale a pena o risco aqui de se arriscar nesses primeiros 30 minutos, ainda mais que a notícia de amanhã para mim é mais importante que payroll ultimamente, tá? Tende a dar mais volatilidade. Então vamos ficar observando como vai ser esse gap e principalmente o movimento da notícia.
Será que vai trazer volatilidade? Vai romper alguma região importante? Já em relação ao índice, o índice eu acabei fazendo operação hoje. Não foi pelo Renko, mas falando aqui em relação ao Renko, teve menos trocas de cor, o dólar acaba tendo realmente mais. Não sim, tá fugindo do padrão, né? Dólar antigamente não tinha tanta essa troca. E o índice praticamente não está andando tanto, não está trocando tanto. A primeira pernada de alta, infelizmente, não teria dado oportunidade. Essa venda aqui não andou, tá? Não andou praticamente, uns 170 pontos, isso aqui não é nada. E aí deu ruído. Horrível, horrível. No geral, horrível até o fim do dia. E aí a minha operação foi pelo gráfico de candles, explicando aqui minha operação. Falando aqui em relação ao índice, no macro, assim, desde o início da semana passada o movimento só sobe. Engatou aqui, acionou um mega pivô nesse... Inclusive, até esqueci de falar sobre isso. Se eu pegar desse fundo e jogar para cima a projeção, praticamente nós estamos bem perto do primeiro alvo, desse mega retorno aqui em V. Esse pivô enorme que fez aqui. Chegou a romper esse caixote azul. O que é esse caixote azul? É uma região de liquidez que eu tinha, que era desse topo, e a linha do pescoço, né, do Alcoy. E ontem estava aqui formando pra gente, na verdade, ontem estava formando aqui pra gente uma lateralidade no fim do dia. E aí eu marquei esse caixote que poderia, né, vir a testar a média 200 e ficar lateral, só que acabou não acontecendo isso. Novamente, mais um dia, o índice querendo subir. Primeira barra do dia, a gente vê que tem força compradora. Não vejo nada a ser feito aqui em relação à primeira barra, nenhum backtest de abertura daqui dessa região. O gap foi simples, já rompendo, já testando o topo, pegando liquidez, o movimento foi subindo, chegou nessa região aqui. Essa região poderia ser talvez uma área de reversão? Tem que ter alguma confluência aqui. Nós não tínhamos LT. Aqui, talvez projeção da lateralidade do dia anterior. Estava um pouquinho afastado. Variação, já tinha passado do nível de variação. Era o candle da notícia, tinha esse problema. Se for ver em relação a risco-retorno, aqui nós não tínhamos um bom gatilho pelo 2. Tinha que ser pelo 5. E o 5 não tem risco-retorno para 9. Então, para pensar em reversão, já fico aqui com o pé atrás. Não penso, tá? E aí o movimento acabou fazendo um pullback muito lento aqui na média. Não reagiu a 9 de primeira. VWAP também não reagia. A 20 chegou. A gente também vê que a questão da retração do dia, 61 de retração e troca de polaridade da lateralidade do dia anterior, acabou reagindo. Nós tivemos aqui um movimento antes da abertura do norte-americano, tá? Mas ainda não é gatilho para mim. E aí foi testando a máxima. Nessa região de máxima aqui, eu fiz uma operação de compra, sim, muito arriscada. Muito arriscada. Mesmo eu falando ontem que caçar compras aqui no mercado em tempo gráfico maior esticado, eu acabei inventando de comprar hoje, né? Então, foi um erro de ignorar essa situação que o macro não estava autorizando. Arrisquei aqui, então a 9,20 também estava comentando, a 9,20 estão muito próximas, isso não é legal. Mas o mercado, olhando no macro, tá querendo subir, então poderia andar alguns pontos. E aí fez esse movimento horrível aqui, pelo 2 minutos. Eu cheguei a entrar, foi no candle, deixa eu arrastar aqui, deixa eu lembrar que número que foi. Então, conferi aqui, eu acabei fazendo a operação nesse 63, um rompimento da máxima, pelo 2 minutos. Tava assim, horrível, realmente, se eu vou ver o gráfico, Jesus. Tinha muita liquidez aqui, muitas ordens de liquidez, acabou não pegando, cutucou a máxima, tentou subir, as ordens acabaram servindo de escora. Isso que é o maior problema dessas ordens de liquidez. É justamente essas ordens servirem não como liquidez, mas servir como escora. E aí, se serve de escora, pode servir então como resistência nesse caso aqui. E aí o movimento voltou, fez aqui praticamente um pullback, que eu nem vejo que é pullback mais de média, que eu já estava comentando que eu não estava vendo tanta força assim em relação à média de 9,20. Eu até comentei que, poxa, depois o 28 tá fazendo um gatilho bonito, talvez para venda, só que uma venda que eu não consigo vender porque não tem risco retorno pelo backtest. Então eu tinha que me manter na compra. E aí a compra acabou sendo estopada aqui nessa região. Estopei e não fiz mais nada. Fiquei observando porque esse topo realmente estava trolando. E a gente vê que por mais que o índice quer continuar a subir, aí o resto do dia começou a subir da pior forma possível. Que aí é na forma do canal, né? Que aqui a pessoa talvez compra, não é a hora de subir, volta, testa a LT do canal, rompe máximo, aí a pessoa compra, não é a hora de subir, aí volta, stop e fica assim. Canal é um perigo, o canal é chato, muito chato.
Então aqui as médias de 9 e 20 quebraram a força, testou 50, 50 não reagiu. Aqui do nada o movimento travou nessa região, começou a subir. Candles ruins, renova máxima, barra grande inclusive, mas acabou confirmando pra gente essa LT. Então aí o movimento até o fim do dia foi assim, tristeza. E acaba sendo vencimento, né, de contrato amanhã, então fica bem estranho. E aí já falando em relação a isso, amanhã vencimento então de contrato. Recomendo abrir aqui exatamente um gráfico só para o contrato, para não fazer confusão. Então o próximo é o WinV, isso. E aí deixa aqui o WinV aberto. No outro, deixa eu até arrumar aqui. Já esse BOVA 11 e abrir aqui o WinV. Então, olhar, porque talvez o WinFoot pode ter um gap, o WinV não, e aí pode ter essa questão, essa diferença em relação a gap. Vencimento de contrato amanhã, vamos ver como que vai reagir, porque tô achando esse movimento muito estranho. Tendência bem clara, não tem como assim ter dúvida que isso aqui é um movimento bem forte de alta, mas nem sempre todas as tendências serão fáceis de se operar. Infelizmente nós estamos num caso que não está sendo fácil. Eu estou com receio aqui em relação a esse movimento de alta, porque, de novo, né, ontem e hoje alta de novo. Acabou aqui o Ibov confirmando hoje o rompimento desse topo, então pegou aqui o rompimento. Mas está esticado, esses rompimentos acabam às vezes sendo falsos, então eu ainda sigo esperando aqui por uma correção. Não é legal o movimento que está aqui. O problema é que está muito próximo da máxima histórica. Eu não queria que chegasse na máxima histórica sem fazer uma correção, porque vai acabar sendo um rompimento falso. Ao mesmo tempo eu vejo aqui atrás, olha aqui atrás, nem fez respiro direito, só subiu, subiu, subiu. E se isso aqui acabar acontecendo de novo, fazer uma mini correção, voltar a subir? Então, nossa, vai ser bem chato se isso aqui acontecer. Confirmou realmente o Okoi, que eu estava comentando já tinha alguns dias. Sequências aqui de alta que não é normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 altas e com barras até expressivas. Nós tivemos aqui também uma sequência assim, mas não foram com barras todas expressivas do jeito como está agora. Aqui também não foram barras expressivas. E isso aqui não é normal, tá? A questão da porcentagem que está subindo reto sem fazer correção é muito estranho. Nós tivemos uma situação um pouco parecida aqui, mas ainda assim esse movimento ainda está mais forte. Precisa de uma correção. Precisa de uma correção. Não acho que vai ser normal chegar no topo, que está muito próximo do topo. Meu Deus, próximo demais à máxima histórica. Nós estamos diante de uma situação aí muito importante na nossa cara e poucos sites estão falando sobre isso. E aqui, se eu for marcar em relação à projeção desse pivô para cima, pelo menos o segundo ombro, tá lá em cima ainda. Então, Anin, faz uma correção, faz uma correção. E aí, para o índice futuro amanhã, a questão do vencimento fica difícil de olhar o gráfico aqui. Vou ter que abrir o INV mesmo. O INV aqui, olha isso, o movimento só sobe. E não acionou só esse pivô aqui, mas está acionando também esse outro, muito rápido. Muito esticado, não gosto disso aqui. E se eu for ver também desse gap que nós tivemos segunda passada, também acionou desse, vamos ver em relação à projeção desse. Pelo menos tem essa vantagem. Desse primeiro pivô em relação ao gap de segunda, daquele caos que teve semana passada, o último alvo foi cravado com sucesso. Isso pode ser talvez um movimento aqui agora de possível correção. Só que a correção, igual eu estava comentando ontem, pode não vir assim, ó, caindo, né? Pode vir de forma de lado. Inclusive, a inclinação dessa tendência já está perdendo. Nós tínhamos uma inclinação mais reta, e agora está começando a ficar mais aqui de lado, os topos. Então, está começando a, talvez, dar uma indicação realmente de correção. O topo está perdendo a inclinação aqui no alto. Eu vou focar amanhã em não fazer o que eu fiz hoje, tá? De pensar em movimento de compra no Intra 5, mesmo que o macro não esteja atualizando, que isso aqui vai ser perigoso e pode dar stop igual hoje deu. Então não é interessante que eu faça isso enquanto não houver uma correção em tempo gráfico maior, porque está esticado. Aqui nós temos, em relação ao WinFoot, para ficar mais fácil, 60 minutos está sobrecomprado, não testa a média de 20 já tem um bom tempo, o diário também está sobrecomprado, a última vez que ficou foi nesse topo, esse topo corrigiu, nós temos divergência, tá? Tem um topo aqui,
E aqui nós renovamos o topo no gráfico, mas o IFR ainda não renovou. Então está diferente aqui a situação, é divergente também. Então não estou gostando desse movimento de alta. Eu tenho que ser resiliente. Eu tenho que ter monitoramento de não querer fazer a operação como eu fiz hoje. Sabia que estava arriscado e ainda por cima insistir nesse erro. Então foi erro feio aqui mesmo. Falando em relação a coisas de macro, amanhã notícia. O que pode acontecer amanhã? Amanhã nós temos aqui, só falando de hoje, IPP, inflação ao produtor, e veio abaixo um pouquinho do esperado. E aí vem a questão, nossa, inflação ao produtor veio abaixo do esperado, significa que os produtos, né, o preço aqui está baixando, então o produtor deve passar isso para as mercadorias e é bom para o consumidor, porque o preço vai baixar para o consumidor. Só que tem que ver, por que será que isso aqui está baixando? Será que não é realmente uma confirmação de uma recessão? Então, amanhã, a notícia de amanhã vai ter, assim, um foco muito grande, porque o IPC de amanhã, que é a inflação ao consumidor, se vier muito abaixo do esperado, assim, em outras épocas é algo bom, inflação abaixo, né? Mas aí vem a questão, será que é situação já de recessão? Recessão de ter que baixar os juros para incentivar a economia, baixar rápido os juros e forte? Então, por isso que a notícia de amanhã vai ser talvez perigosa. Se vier em linha, beleza. Se vier um pouco acima, aí vem a dúvida, né? Mas se vier muito abaixo, esse que é o problema. Se vier muito abaixo, não é uma notícia em tese positiva, tá? Para a situação nos Estados Unidos, não é algo positivo no momento. Falando em relação lá fora, o mercado lá fora ajudou. Alta no S&P, mais um dia de alta aqui. O DXY dólar também lá fora caiu, então nós tivemos apoio do mercado lá fora, uma correlação. O S&P, então, fez aqui uma quebra da média 20. Eu ainda acho que é apenas um pullback para voltar a cair. 4 dias de alta seguido. Movimento subindo em forma de volume decrescente. Então, isso aqui ainda é uma indicação de possível pullback. O DXY aqui tá com cara... tá muito estranho, mas tá com cara de pullback para voltar a cair. Mas não confiaria. O EWZ nosso, olha isso, só sobe e tá chegando na LT. Isso aqui é interessante, hein? LT importante aí, que pode servir como resistência. Então, um fator pra gente começar a ter um movimento de correção, tá? E detalhe, o volume de hoje foi alto, então se comparar com as últimas barras, isso aqui pode ser uma indicação de possível topo. VIX hoje caiu muito forte, então ajudou os mercados aí a subirem. Petróleo, chegou a fazer uma correção, ótimo. E aí, falando em relação aqui a juros americanos, beleza. Mas o foco, realmente, a notícia amanhã vai ser bem importante para ter atenção. Aqui um comentário, falando em relação aos últimos dias, né? O Ibovespa em dólares com a melhor performance entre os índices globais em agosto. O Brasil está sendo beneficiado pela volta de fluxo estrangeiro e por estar barato já há bastante tempo. Se a gente for ver em relação a... Ibovespa em dólar, é ao contrário, né? Como se tivesse só caído nesses 7 meses, então estava muito barata mesmo. E a temporada de resultados também trouxe alguns sinais bem positivos e construtivos em algumas áreas. Outra coisa que eu preciso falar, deixa eu ver se tinha mais que eu pensei agora mesmo em alguma coisa, acabei de esquecer. Enfim, então o foco ainda gira em torno de amanhã. A próxima reunião do Fed aqui, as apostas estão aqui para uma redução ainda forte, tá? Dos juros. 55% acredita que vai ter uma redução pesada, tá? E aqui quase 50% a outra ponta acha que vai ser uma redução tranquila. Então o IPC de amanhã vai ser interessante para ver se essa possível queda da inflação talvez seja algo que está saudável ou mais um gatilho para dar ênfase na questão da tese da possível recessão nos Estados Unidos. Acho que era só isso então que eu tinha que comentar hoje. Um dia no geral chato, tranquilo, porque não tinham grandes movimentos. Falando em relação aqui aos nossos juros futuros, os juros futuros, o de 2025, no caso, finaliza aí na virada de ano praticamente, ainda está projetando alta de juros aqui no Brasil. Mas os outros caíram muito forte hoje, quase aqui alguns 2%. E aí acabou jogando bolsa para cima, dólar para baixo. Hoje teve confluência, tá? Está tendo confluência. Desde semana passada nós estamos tendo. O dólar está caindo forte, o índice está subindo forte. E não estava acontecendo isso na semana retrasada, né? Alguns dias estava os dois para um lado, os dois do outro.
Petro e Vale não ajudaram hoje, mas o setor financeiro está carregando esse movimento. Ajudou mais um dia aí o setor financeiro. Das ações aqui, nós tivemos algumas. Ah, não, todas praticamente positivo. Mas Itube subindo bem. Itaúsa, parece que hoje tem resultado, não sei confirmar. Mas acho que era só isso. Então, atenção pra ver como que vai ser amanhã. Se for abrir dentro desse canal aqui, esperar de qualquer forma, porque tem notícia 9h30, né? Então, foco aí da notícia e vencimento de contrato. Pode ter gap no Infut, pode não ter gap. Então, ter aqui o INV aberto pra gente ver como que vai ser em relação ao gap. E é isso.